Há aviões que parecem feitos para quebrar recordes, outros para vencer combates, mas há alguns que nascem com um propósito diferente: quebrar todas as regras. Nos anos 80, quando a aviação militar já parecia ter visto tudo, surgiu uma máquina que surpreendeu até engenheiros experientes. Um avião com asas invertidas, tão instável que só podia ser controlado por computadores. Um projeto que ia contra tudo o que se sabia na aeronáutica e, mesmo assim, voou. Este era o Grumman X-29 e foi um experimento da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço e da Força Aérea dos Estados Unidos para alcançar a manobrabilidade extrema. Esta é a história de como um avião impossível, nascido da curiosidade, acabou marcando o futuro de toda uma geração de caças. Bem-vindos a mais um vídeo da Aeropédia da Aviação. No final dos anos 70, os Estados Unidos viviam uma nova corrida tecnológica. A Guerra Fria não era definida apenas por quem tinha mais mísseis, mas por quem poderia controlar melhor o espaço aéreo. Os caças passaram a ser avaliados por manobrabilidade, controle digital e materiais avançados, não só por velocidade e potência. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço e a Força Aérea dos Estados Unidos buscavam um avião que não apenas voasse, mas desafiasse a própria física. É aí que entra a Grumman, uma empresa com décadas de experiência que construiu principalmente aviões navais, mas que decidiu ir um passo além. O resultado foi o X-29 protótipo com asas voltadas para frente, diferente de todos os aviões conhecidos. Canards no nariz e uma estabilidade tão precária que nenhum piloto poderia controlá-lo sem um computador. O conceito de asas em flecha invertida já não era novo na Segunda Guerra Mundial. Os engenheiros alemães da Junkers já haviam testado esse tipo de design em um Junkers 287, mas a tecnologia de materiais da época ainda não estava pronta. As asas, ao serem empurradas para frente, sofriam uma enorme torção que acabava por destruí-las em voo. O conceito foi considerado interessante, mas perigoso demais. Só nos anos 50, com a chegada dos materiais compostos como a fibra de carbono e os polímeros avançados, a ideia voltou a ganhar força e foi Grumman quem decidiu torná-la realidade. O X-29 foi criado em um programa conjunto da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço Força Aérea dos Estados Unidos da América e Grumman. O objetivo era explorar novas configurações aerodinâmicas, estabilidade artificial e materiais compostos. O protótipo realizou seu primeiro voo em 14 de dezembro de 1984. À primeira vista, o X-29 era uma mistura de partes estranhas. A fuselagem vinha de um Northrop F-5 Freedom Fighter, os trens de pouso de um F-16, e a cabine usava componentes reutilizados, mas a alma do avião era totalmente nova. Aquelas asas com enflechamento positivo, ou seja, que apontam para frente, o tornam uma raridade absoluta. Para entender o risco do design, é preciso pensar em como um avião convencional voa com uma asa normal. A flecha para trás ajuda a retardar a perda de sustentação em altas velocidades e traz estabilidade, mas ao inverter essa flecha, tudo fica muito mais instável. O ar que flui sobre as asas tende a se concentrar nas pontas, gerando uma torção que pode quebrar a asa. O X-29 resolveu esse problema com materiais compostos que eram rígidos à torção, mas flexíveis à carga, uma combinação impensável nas décadas de 40 e 50. Além disso, tinha 3 computadores digitais que ajustavam continuamente os movimentos do avião, realizando até 40 correções por segundo. Sem esse sistema de controle fly-by-wire, o X-29 teria sido incontrolável. O fluxo de ar sobre uma asa com enflechamento positivo, ou reverso, tende a deslizar-se para fora, em direção às bordas, com ângulos de ataque elevados. O fluxo de ar se afastará da asa.
Tornando ineficazes as superfícies de controle externas, os ailerons se tornam ineficazes, assim como o controle de rolagem e a capacidade de manobrar. Já na asa com enflechamento negativo ou progressivo, a tendência é deslocar-se para o interior, mesmo com a separação do fluxo de ar. As superfícies de controle externas continuam eficazes por mais tempo, e o controle pode ser mantido mesmo em ângulos de ataque bastante elevados, fazendo com que os ailerons permaneçam eficazes por mais tempo e o avião possa ser controlado, mesmo no limite de stall. Esta aeronave tinha cerca de 14 metros de comprimento e um peso máximo de decolagem de aproximadamente 8 toneladas. Era movido por um motor General Electric F400 e 4G, igual ao dos FA-18 Hornet. As asas com enflechamento positivo de 33 graus, feitas quase totalmente de materiais compostos, tinham canards dianteiros que auxiliavam no controle e manobrabilidade. Tinha controle digital triplicado, ou seja, 3 computadores principais e 3 de reserva para redundância. E a aerodinâmica era tão avançada que antecipava os designs de caças furtivos que viriam muito depois. A cabine avançada proporcionava ao piloto ótima visibilidade. O sistema de controle era tão sensível que bastava um pequeno movimento da alavanca para que o avião respondesse com uma precisão cirúrgica. Era um projeto experimental de protótipo monomotor. Tinha um peso máximo de decolagem de 8.165 kg e 1.560 km. Com os tanques de combustível internos, sua velocidade máxima era de Mach 1,8. Na aviação tradicional, busca-se estabilidade para tornar o avião mais seguro e previsível, mas o X-29 foi projetado para ser instável. Seu centro de gravidade ficava atrás do centro de sustentação, o que o tornava aerodinamicamente incontrolável para um piloto humano. No entanto, essa instabilidade era sua vantagem, pois permitia que ele realizasse manobras impossíveis para um avião convencional. Os computadores do sistema fly-by-wire traduziam os movimentos do piloto em microajustes constantes, mantendo o equilíbrio dinâmico. Esse princípio seria adotado depois por caças mais modernos como o F-16, o F-20, I-2 Raptor e o Eurofighter Typhoon, todos eles com graus de instabilidade controlada. Durante seus testes, no centro de voo Dryden da Administração Nacional da Aeronáutica e espaço que hoje é o Armstrong Flight Reserve Center, o X-29 acumulou 242 voos de teste entre 1984 e 1992. Nesses anos, foram estudados aspectos que depois seriam aplicados em programas muito maiores. Controle ativo de estabilidade, impacto das asas enflechadas no fluxo aerodinâmico, resposta estrutural de materiais compostos e gerenciamento digital das superfícies de controle. Os resultados foram muito bons. Esta aeronave demonstrou que um avião com asas para frente podia voar de forma estável, controlada e eficiente em determinadas condições. No entanto, também ficou claro que o projeto tinha muitas limitações. Em velocidades supersônicas, a torção seguia problemática e o avião não servia para combate real. O X-29 não foi feito para produção, servia apenas para pesquisa e preparar futuras aeronaves. Cada voo forneceu dados usados depois em programas como o F-20 I-2 Raptor e o X-35, que virou o F-35 Lightning II. Também houve testes em aviões europeus e russos, como o Sukhoi Su-40 e Set Vorkut. O impressionante caça russo com asas para frente dos anos 90 se inspirou diretamente no X-29, sendo maior e com motores duplos. No final, o X-29 foi um pioneiro na experimentação.
Nunca disparou um míssil, mas mudou a forma como pensamos o voo controlado digitalmente? Seu comportamento em voo era tão refinado que alguns pilotos de teste diziam ser como voar numa simulação. Não porque fosse fácil, mas porque tudo dependia da eletrônica. Em 1992, após quase uma década de testes, o programa foi dado como concluído. O segundo protótipo está atualmente preservado no Museu Nacional da Força Aérea dos Estados Unidos da América, em Dayton, Ohio. Apesar de não ter sido produzido em série, seu legado está presente em todo avião moderno com sistemas digitais de controle. O X-29 foi a confirmação de que a instabilidade controlada era o futuro da aviação de combate. Também foi uma demonstração do poder da colaboração entre agências, a Força Aérea, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço e a indústria privada, que uniram forças para explorar os limites do voo. Nem tudo foi perfeito. O X-29 provou que a aerodinâmica avançada nem sempre traz vantagem tática. Sua estrutura leve e seu pequeno alcance o tornavam inútil como uma aeronave operacional. Além disso, sua complexidade eletrônica era cara e frágil para os padrões de combate. No entanto, esse não era o objetivo. O objetivo era aprender, experimentar e lançar as bases de uma nova era, e nisso o X-29 foi um sucesso total. Hoje, quando vemos um caça moderno voando com tecnologia digital, esquecemos que por trás deles existiram máquinas experimentais que assumiram todos os riscos. O Grumman X-29 foi um desses passos corajosos, um avião que, apesar de sua aparência frágil e seu destino limitado, mudou as relações entre o ser humano, a máquina e o ar. Espero que estejam gostando do vídeo, e queria anunciar que já está disponível a quarta parte do arquivo de aeronaves, desta vez as aeronaves da Guerra do Vietnã. Aqui temos aviões como o F-4 Phantom, o MiG-21, o F-105, aeronaves muito interessantes, eu pelo menos gosto muito. Observamos que, a cada mês, a Aeropédia e os arquivos aeronáuticos crescem continuamente. Estão em formato PDF, vocês podem encontrá-los na página mundodeaviacal.com e também dos dias 12 a 14 de dezembro da série lá de lá. Espero que tenham gostado deste vídeo. Meu nome é Marcos e esta é a Aeropedia do Mundo da Aviação.